Informação de que a capa saiu do forno. Vamos mostrar então a capa da Revista Oeste disponível a partir de amanhã. Tá aí, né? Um rosto bem conhecido hoje em dia no Brasil e a nossa capa intitulada Fora da Lei. Alexandre de Moraes mantém superpoderes do TSE depois das eleições, continua a perseguir os conservadores e dá sinais de que não vai parar. E aí eu trago aqui algumas informações dessa reportagem, da nossa reportagem de capa, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo. Todo mundo se lembra que por volta do dia 20 de outubro, 10 dias antes do segundo turno das eleições, Alexandre de Moraes reuniu os ministros do TSE, 3 deles são do Supremo Tribunal Federal, tem também os integrantes do STJ e os juristas. E o TSE se autoconcedeu superpoderes. A partir daquele dia, o TSE poderia remover conteúdos das plataformas, das redes sociais, de ofício, numa canetada. Mandou o Ministério Público ficar em casa. Não precisava mais ser provocado por nenhuma parte. Ou seja, poderes imperiais. E aí, num voto absolutamente envergonhado, a ministra Carmen Lúcia, aquela do passado, que dizia que o cala-boca já morreu, falou assim, olha, o que nós estamos aprovando aqui é censura, não tem outro nome. Mas tudo bem, vamos deixar passar, né? É pela democracia, é só até o final das eleições. Mas se passar do dia 31, não, aí a gente tem que sentar e rever. Sabe o que aconteceu? Primeiro, ministra Carmen Lúcia, é censura, não tem outro nome e não tinha justificativa lá atrás, como não terá nunca. Nós tínhamos nos livrado da censura no Brasil há muito tempo, desde o final do regime militar, lá nos anos 1980. E agora a gente está de volta num tempo muito sombrio de censura, de cerceamento de liberdades, liberdade de expressão, de opinião, direito de reunião. Tudo isso ainda está escrito na nossa Constituição de 1988. Ainda, embora ela esteja sendo rasgada dia após dia, justamente por quem deveria ser o guardião dela. Senhores ministros do Supremo Tribunal Federal e do TSE. Pois bem, naquele voto envergonhado, ela disse, do dia 31 não pode passar. E passou. E é isso que nós estamos vendo. Temos hoje no Brasil 10 parlamentares, entre parlamentares reeleitos e eleitos pela primeira vez, com suas contas retidas, bloqueadas no Twitter, canais no YouTube, como o do influenciador Monark, jornalistas, como nosso amigo Adriles Jorge, Paulo Figueiredo, o Telegram do Paulo Figueiredo, vários casos, cantores, personalidades. E muita gente não sabe sequer por que foi censurado, porque os inquéritos correm sob sigilo e basta uma canetada única do senhor Alexandre de Moraes para que simplesmente a Polícia Federal possa bater à sua porta. Não sei se a gente ainda pode chamar isso de democracia, mas vamos tentar. Começo então com você, Ana Paula. Difícil, né? Difícil. A famosa nossa capa aí com esse famoso rosto não está só famoso no Brasil não, viu, Silvio? Porque aqui nos Estados Unidos, o New York Times e o Wall Street Journal, 2 veículos da grande imprensa americana, escreveram artigos exatamente sobre o abuso de autoridade do Alexandre de Moraes. Recentemente, o New York Times escreveu um outro artigo em relação à centralização de poderes em um homem só, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, decidindo o que é mentira, o que não é. E isso, obviamente, que é visto pelos americanos como uma coisa abjeta, né? Uma bizarrice para falar bem no popular. Difícil explicar isso para os americanos, e americanos republicanos ou democratas independentes, porque aqui nos Estados Unidos a primeira emenda da Constituição americana que é sobre liberdade de expressão, liberdade de imprensa, ela é muito sagrada. Os americanos até brincam que a segunda emenda, que é sobre porte de armas, né, o direito de possuir e portar armas, é exatamente para proteger a primeira. E muita gente fala que essa segunda emenda do porte e o direito de ter armas, claro que hoje é para você defender a sua família, defender a sua propriedade, mas na verdade ela existe na Constituição americana
para que os americanos tivessem o direito de se defender contra governos tiranos. E no Brasil, infelizmente, caímos aí no canto da sereia, né, do desarmamento, mesmo depois do referendo, a população, a sociedade dizendo que não queria o desarmamento civil, e sim um armamento civil responsável e legal. Isso também não foi obedecido. E muita gente hoje que acompanha a política no Brasil, que me pergunta diariamente, eu tenho amigos americanos que acompanham a política do Brasil, o meu marido, por exemplo, de manhã, quando nós acordamos, ele já sabe que eu já entrei ali nas redes sociais, no Twitter, ele já viu o que está acontecendo. Agora nós estamos 5 horas atrás do Brasil. Antes do bom dia e aí? O que está acontecendo no Brasil hoje? E quando eu conto, é difícil até dos americanos acreditarem. Então, acho que é uma bola de neve, Silvio, que vem lá de trás, né? Acho que a gente pode ir até lá para o impeachment da Dilma, quando o ministro Lewandowski rasgou o artigo 52 ao vivo e a cores para todo o Brasil, devolvendo, empichando, né, digamos assim, a presidente Dilma, mas mantendo seus direitos políticos. Ela acabou concorrendo ao Senado por Minas Gerais, não venceu, mas Minas Gerais colocou não apenas no Senado, mas na cadeira de presidente do Senado, o que eu considero, acho que um dos políticos mais covardes da nossa história, que é o senhor Rodrigo Pacheco, o único que tinha a chave constitucional nas mãos, uma chave constitucional, né, usada por democracias saudáveis ali dentro do sistema de freios e contrapesos, dos checks and balances. Ele poderia ter acionado essa chave constitucional em relação às inconstitucionalidades do Alexandre de Moraes e, assim, né, não o fez, e as inconstitucionalidades foram aumentando. O monstrengo, né, criado e alimentado por Alexandre de Moraes, criado e alimentado por Rodrigo Pacheco, virou um monstro completamente sem controle. Mas eu coloco, para finalizar, Silvio, eu coloco na conta desse monstrengo também, não apenas a esquerda brasileira, que que gosta da liberdade apenas para o lado deles, né? Liberdade de poder falar e defender as pessoas, as minorias, as mulheres, negros, homossexuais, etc., desde que você faça parte do espectro político ideológico deles, mas também alguns conservadores e liberais que hoje eu falo que são de Araque, viu, Silvio? Porque muitos que dão curso sobre conservadorismo, liberalismo econômico, liberdade, isso e aquilo, eles viram Alan dos Santos ser perseguido, teve que sair do país, não falaram nada, porque é só um blogueiro bolsonarista. Depois eles viram o deputado Daniel Silveira sendo preso numa prisão de ofício, ilegal, imoral, inconstitucional. Mas é um deputado bolsonarista, então deixa para lá, eu não vou defender, eu não vou me sujar com o bolsonarismo. E esse monstro Alexandre de Moraes foi alimentado de um jeito que agora a grande pergunta é: quem para esse grande monstro da inconstitucionalidade e desrespeito à nossa Constituição, que é Alexandre de Moraes?